O Cruzeiro tinha tentado uma primeira investida antes da virada do ano passado e aí não conseguiu avançar naquela ocasião na investida pelo Gilberto, porque o Al-Waz lá dos Emirados Árabes Unidos, ele gostaria de renovar inicialmente o contrato com o Gilberto. A situação mudou, o Gilberto quer voltar ao Brasil, conversou isso com o clube dos Emirados Árabes e agora o clube que o Gilberto defende, tem contrato até o dia 30 de junho desse ano, já disse a ele que aceita negociá-lo. Então cedeu, aceitou abrir negociações com o Cruzeiro e a situação está avançando ali um pouquinho, óbvio, ainda é muito incipiente a negociação entre Cruzeiro e Al-Wasl. Eu não sei falar o nome do clube lá, você escrever. Mas a negociação ainda é muito incipiente entre o Cruzeiro e o clube árabe, mas a situação deve ter alguns avanços nos próximos dias. Como eu disse, inicialmente o clube não gostaria de liberá-lo em definitivo, mas agora já cedeu e aceita essa negociação antes do término do contrato, que é em junho desse ano. Cara, eu estou curtindo muito esse momento do Cruzeiro de negociações. Ô Valu, você também tem essa impressão que o Cruzeiro está indo muito bem nesse primeiro momento de janela? É claro que a gente tem que ver o time jogando, como que vai ser. Mas quando a gente olha os nomes que o Cruzeiro tem buscado no mercado, tá legal, cara, tá bom de ver. Eu já disse, e assim, até dos atletas que o Cruzeiro já trouxe, e do olhar do Cruzeiro no mercado me surpreende, tá? Eu esperava um Cruzeiro mais atuante dessa forma, um pouco mais para frente na temporada. E nós estamos ainda na primeira metade de janeiro, né? Então, o Gilberto é realmente um cara que sempre entrega gols e as coisas têm avançado, né? Também o Samuel Venâncio, o Deus me livre, trouxeram hoje que o Cruzeiro realmente caminhou na direção deste camisa 9, que na minha opinião também é mais um atleta desses que chega e qualifica mais o setor ao qual ele faz parte, né? Vamos observar aí nas próximas horas, nos próximos dias, mas particularmente me agrada bastante o nome do Gilberto. Pedro, tem curtido esse momento do Cruzeiro, essa busca por reforços, que tem chamado a atenção, né? Tem chamado bem a atenção. Você esperava de verdade que o Cruzeiro, nesse primeiro momento, que a gente falava, não, o Cruzeiro vai ter uma viradinha de chave, é claro que vai reforçar a equipe, mas você esperava que fosse dessa maneira? Não dessa maneira, justamente porque o Ronaldo lá no Valladolid, na primeira temporada, quando o time subiu, não abriu o escorpião, igual, tirou o escorpião do bolso, né, que a gente fala, né? Quando o time subiu direto. Então não esperava esse tipo de movimento logo na primeira temporada, mas é importante ver o tanto que o Ronaldo está comprometido com o projeto, né? O clube é dele agora, precisava reforçar muito o time do jeito que subiu ali, tinha 2, 3 jogadores no máximo que você batia o olho e falava assim, esse cara aqui é um bom jogador para jogar a Série A. Rafael, talvez o Brock, assim. Então, o Ronaldo precisava ir ao mercado, procurar jogadores que ajudassem não só a compor o time titular, mas também dar uma melhoradinha no banco para ter as opções durante a temporada, porque a temporada é longa, né? Olha só, e o Thiago Fernandes tem mais informação de atleta possivelmente que o Cruzeiro está no mercado. O Cruzeiro tá eufórico nesse momento da janela. Tem um meio-campo aí chegando, Thiago? Teve uma conversa no último sábado, Elton, entre Cruzeiro e staff do Matheus Pereira. Matheus Pereira que hoje defende o Al-Hilal da Arábia Saudita. E aí a conversa foi com o intuito de saber se o Matheus Pereira tem interesse em jogar no futebol brasileiro. Embora seja mineiro, inclusive aqui de Belo Horizonte... Tem imagens aí, ó, tô passando as imagens aí. Embora seja mineiro, inclusive aqui de Belo Horizonte, ele na verdade fez as divisões de base no Sporting de Portugal. Ele também tem a cidadania portuguesa, então ele também, além de brasileiro, ele é português. E aí o jogador foi procurado pelo Cruzeiro para saber se ele tem interesse em jogar no Brasil. Ele deu sinal positivo para jogar no Brasil, só que agora precisa ser negociado com o Al-Hilal, essa liberação do jogador. Eu vi um pessoal da imprensa saudita dizendo que ele teria rescindido ou solicitado a rescisão do contrato por causa de atrasos salariais lá. E aí, conversando hoje com a minha amiga Raíza Simplício da Gol, ela conseguiu conversar lá com o pessoal do Al-Hilal e eles negaram essa situação. Ele não teria, então, solicitado essa rescisão contratual. Pelo contrário, ainda tem contrato com o clube e o contrato é longo, até 30 de junho de 2026. Mas o Cruzeiro já fez a consulta e tem interesse na contratação do jogador. O grande problema ali, Elton, é que hoje o Al-Hilal tem um transfer ban para cumprir na FIFA e não gostaria de se desfazer de seus principais jogadores porque não vai poder contratar reposições. Então,
Hoje, por exemplo, o Inter tem interesse no Cuéllar, aquele jogo no Flamengo, tá também lá no Al Hilal. E aí o Al Hilal não gostaria de liberar esses jogadores que são considerados importantes, como o Matheus Pereira, o próprio Cuéllar, porque não conseguirá repor esses atletas. Então, hoje o Cruzeiro tem esse grande entrave na negociação ou na tentativa de negociação com o Al Hilal, mas existe sim o interesse do Cruzeiro na contratação do Matheus Pereira, informação também nossa. Esse sim é diferente, né? Jogador diferenciado, acho que pode vir, se chegar no Cruzeiro agora, pode vir para assumir o meio-campo e elevar o patamar do clube. É um jogador muito bom e rápido, né, Valor? Isso aí também, hoje, com a intensidade sempre que o Pesolano pede para a equipe, é um jogador que cairia como uma luva. Sim, ele tem bem a cara do estilo daquilo que gosta o Paulo Pesolano e muito criativo, né? Mais diferente dos jogadores que têm chegado para o meio-campo nesse primeiro momento. O Fernando Henrique, o Ramiro, o Alisson. Ele é um jogador que tem essa capacidade física, mas ele é mais criativo, né? Vejo ele contribuindo mais para o setor de criação. Mais um bom nome também e até, confesso, surpreendente do Cruzeiro para mim nessa busca, né? É bom a gente dizer, igual o Thiago, todos nós trazemos aqui sempre com muita responsabilidade, né? Mais do que aqueles nomes que o Cruzeiro está com perfil no mercado, essa é que é a verdade. Sim. A gente já consegue agora, mais ou menos, ver o perfil das contratações que o Cruzeiro tem buscado. Ele jogou recentemente contra o Palmeiras, né, no Mundial. Fez uma senhora partida, na minha opinião. Foi um dos melhores em campo naquele jogo. Ele teve teve ótimas temporadas, né, no caso, no West Bromwich, na Premier League. O time foi rebaixado. Ele tinha propostas até para ficar na Premier League. Se não me engano, tinha uma proposta do Wolverhampton, time lotado de jogadores ali brasileiros, portugueses, que falam a língua portuguesa, né? Queriam levá-lo para lá, só que ele acabou aceitando muito provavelmente por causa das cifras, né, que o futebol daquela região oferece. Acabou aceitando ir para o Al Hilal. E se vier, como eu falei, se vier pro Cruzeiro, assim, muda o patamar completamente do meio-campo do time. É para assumir a titularidade de vez, assim mesmo. É um jogador muito diferente. Cara, só para trazer uma informação, ele foi contratado por 20 milhões de euros pelo Al Hilal. Então, um jogador muito caro. Um jogador caro, de qualidade, com essas passagens pela Premier League. Isso também... Para mim, pela bola que tem, o Valor não gosta que eu fale isso, mas seria titular absoluto. Pode dar a camiseta. Pode colocar o colete de titular. Não, jogando o que ele joga, jogando o que ele já discussão. Também não tem discussão. Aliás, não se machuca muito. Eu vou te falar que talvez ele não seja titular no Brasil, só no Flamengo. É mesmo? De bola, sim. É mesmo? Bola, só no Flamengo. Então, olha só, para o torcedor entender o nível que o Cruzeiro está buscando no mercado. Se está fazendo isso agora, nessa primeira janela, nesse primeiro momento, eu fico pensando o seguinte: se não der certo nesse primeiro momento, pode vir para o Campeonato Brasileiro. Que a ideia do Cruzeiro é sim buscar 3 grandes jogadores para o início do Campeonato Brasileiro. 3 grandes jogadores, que eu digo 3 grandes jogadores que vão chegar e vestir a camisa de titular. São aqueles atletas que chegam sim para fazer a diferença dentro da equipe do Cruzeiro. Isso não é achismo, é informação. O Cruzeiro vai sim buscar 3 grandes nomes para disputar o Campeonato Brasileiro. Aí eu já fico pensando até que essa situação que a gente falando a respeito do Matheus possa ser um desses atletas que vai reforçar a equipe do Cruzeiro aí ao longo da temporada.